Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês e a gente pede a paciência de vocês para mais um estudo, né? Mais uma tarde de estudo. Hoje nós pedimos a Deus, aos mestres, aos mentores, né? Que nos auxiliem bastante na compreensão e que o estudo possa nos trazer profundas reflexões sobre a vida, uma vez que nós vamos tratar de um tema muito pesado, muito polêmico, que é a morte, né? Então, inicialmente a gente foi buscar, né, o conceito da palavra morte. Então, o que é morte? E aí fomos ao dicionário e achamos diversas definições. Umas a gente nem vai falar aqui, né? Mas as definições que a gente mais achou interessantes, a gente separou. Bom, é uma palavra que é um substantivo feminino, tá? Vale lembrar. E dizem então assim, ó, fim da vida. Interrupção definitiva da vida humana, animal ou vegetal. E uma outra definição ainda que a gente separou, cessação completa e definitiva da vida. Bom, a gente então entende, né, por aí assim, ó, morreu, acabou, fim, deu. Mas, será que essa definição, para nós que somos espíritas, está boa? Né? Nós achamos que isso é o correto? Morreu, acabou, é o fim? Quem concorda que morreu, acabou, é o fim? Acho que aqui ninguém, né? Senão não estaríamos já buscando esse caminho dentro da casa espírita. Então nós sabemos que morrer é apenas abandonar o corpo físico, quando ele não tem mais condições de uso, seja lá por qual motivo for, né? Infelizmente nós não temos como nos carros, por exemplo, peça de reposição. Então, quando o nosso fígado estraga, não tem outro para botar no lugar, né? Então, o corpo vai se desgastando. E conforme a gente vai vivendo muito tempo, e dependendo da forma com que a gente vive, a gente desgasta mais rápido ou mais lentamente o nosso corpo físico. Bom, a gente vendo que apenas abandonar o corpo físico, a gente percebe então que algo continua, né? E a gente percebe também que o dicionário não está errado de todo, né? O dicionário apenas se foca numa visão puramente materialista, né? Essa definição do dicionário ela está fixada no fim do corpo físico. Então, sim, para o corpo físico, a morte é a cessação. Acabou, ponto, deu. Não existe mais. Somente o corpo físico. E aqui a gente quebra esse primeiro paradigma, né? Porque o nosso estudo é para a gente quebrar esses paradigmas com relação à morte, né? Então o primeiro paradigma está quebrado aqui. A morte não é o fim. Oba, beleza. Cada vez eu vou tendo mais consciência e mais certeza disso, né? Então voltando à frase. Quando o morrer, né, a gente apenas abandona o corpo físico. Apenas quem? Quem abandonamos o corpo físico? Nós, espíritos. Concorda? Gente, discorda, gente, levanta o dedo, interrompe, por favor, né? Então, nós apenas, nós, espíritos, nós apenas estávamos em condição de almas encarnadas e ao morrer, nesse momento nós nos desligamos desse corpo físico que, como a gente falou anteriormente, não tem mais condição de uso. Deu para ele, né? Cessou o seu tempo de uso, né? Como também uma roupa, né? A roupa, a gente tem umas que a gente gosta, a gente usa até ela esburacar, a gente não solta ela. Mas chega uma hora que não dá mais, a gente tem que jogar aquela roupa fora, ela vira pano de chão geralmente, né? Mas o corpo não, né? Não vamos também exagerar. Só brincar para desanuviar essa história de morte, né? Então, voltando ao mundo espiritual, a alma que era presa no corpo
volta ao seu estado de liberdade. Né? Então, para a gente relembrar esse conceito da doutrina espírita, Deus nos criou a todos espíritos simples e ignorantes. Nos dá a oportunidade de evoluir, de aprender, de crescer através de idas e vindas, ou seja, ganhando um corpo, usando esse corpo, deixando esse corpo para trás, saindo dele com algum aprendizado e voltamos quantas e quantas vezes forem necessárias. Né? A doutrina espírita fala que a gente pode abreviar esse tempo de acordo com o nosso comportamento. Acabamos de ver sobre a caridade, né? Que é um caminho seguro para a gente abreviar esse tempo. Mas isso, há milênios se fala nisso. Né? Dentro das doutrinas espiritualistas orientais se fala em quebrar a roda de nascimento e morte, né? Quebrar a roda de samsara, não produzir mais karma. É tudo a mesma coisa, gente. Só que o ensinamento ele é tão simples que se torna difícil às vezes da gente entender, né? Uma coisa tão simples. Então, nós, quando assumimos o corpo de espíritos libertos na erraticidade, no mundo espiritual, nós passamos a vir para um planeta, né, dentro de um corpo físico. E aí passamos a ser chamados de almas. E temos uma característica: nós temos um cordão que nos liga a esse nosso corpo. Dizem aqueles que têm visão, né? Eu não tenho essa habilidade, que distingue, né? Quando vê muito espírito, ele distingue aqueles que estão encarnados dos que estão desencarnados através desse cordão, né? Eu não tenho essa habilidade de ver, mas a gente ouve isso nos relatos e está lá também dentro da doutrina, nos estudos, a gente tem todas as explicações com relação a isso. Aqui é só uma pincelada para a gente lembrar, né? Então, a partir desse momento, a gente passa a não falar mais em morte, né? Morte é só do corpo físico. Para nós, né, então, que temos toda essa visão de que algo continua e que é esse espírito eterno, a gente então passa a trocar de nome, a gente passa a falar em reencarnar e em desencarnar, né? Bem, com base então nisso que a gente já conversou até aqui, eu vou começar a questionar. Claro, não podia deixar de provocar vocês, né? Lá vem ela com as provocações. Bom, se vocês acreditam mesmo então que nós somos espíritos? Todos acreditam que somos espíritos? Ninguém duvida? Tem certeza que somos espíritos encarnados, presinhos no nosso corpo, cumprindo um plano divino? Todos acreditam? É isso? Tá certo? Então nós temos 2 pontos para discutir a partir daqui, né? E o primeiro ponto que a gente tem para discutir a partir daqui é a quebra do segundo paradigma, né? A morte ou a desencarnação, ela é libertadora, pois nós voltamos à condição de espíritos libertos, né? Esse cordão, ele se rompe. E eu gosto muito da figura daqueles balões de gás lindos que a gente vê assim, todo prateado, todo colorido. Ali é o nosso espírito lindo, né? Cortou o cordão, esse balão libera, ele vai lá para o céu. E a gente pode entender a morte apenas dessa forma. O desencarne é apenas isso, né? Esse balão lindo, brilhoso, que vai embora para o céu, né? E aí a gente quebrou o paradigma de que a morte é ruim. Não é, ela é libertadora, né? Esse corpo é pesado, esse corpo é limitador, né? E um segundo ponto que a gente tem para discutir a partir daí, né, é que nós temos tanta certeza da reencarnação, não é verdade? Então por que a gente tem um medo da morte? Alguém aqui quer morrer? Já agora, assim, se falar assim, você vai sair ali e vai morrer daqui a 5 minutos. Alguém quer?
Não? Mas por quê? Ela é libertadora? A gente não vai voltar para a pátria espiritual? Mas ninguém quer. Né? Então, tem espíritas que não querem nem ouvir falar nesse assunto. Deus o livre, nem pensar. Não, eu não vou desencarnar, eu vou ficar para a semente. Eles preferem pensar assim, né? Alguns somos nós mesmos, né? Enfim. Mas é importante que a gente fale sobre esse assunto, que a gente discuta esse assunto e, mais ainda, que a gente se prepare para o desencarne. Porque a única coisa que a gente tem de certo nessa vida é que um dia a gente vai deixar dessa vida. E por que isso? Porque essa vida é a falsa, né? Essa vida, quando a gente ganha esse corpo e vem aqui, é a vida falsa, né? E nós não sabemos quando nós vamos deixar esse corpo. Pode realmente ser quando a gente sair daqui 5 minutos. Pode ser agora, falando aqui de um ataque fulminante. Eu gosto sempre de contar uma história, talvez vocês já tenham escutado, mas essa eu acho um exemplo incrível, né? E real, tá? Porque eu conhecia a pessoa. É mãe de um amigo nosso e a vozinha desse nosso amigo, né? Mãe dela estava no hospital. E ela dentro do hospital cuidando da mãe. E aí ela não se sentiu muito bem e pensou assim, acho que está muito abafado aqui dentro do quarto, né? Essas coisas do hospital. E falou, mãe, não estou muito bem e tal, eu vou ali fora dar uma respirada. E deu assim tchau para a mãe. Quando ela chegou na porta do quarto, ela teve um ataque cardíaco. E ela estava dentro do hospital. E ela não sobreviveu. Ali ela desencarnou. E a mãe que estava no hospital continuou viva, né? Então assim, é um caso real. Nem dentro do hospital você tem garantia que você vai sobreviver, né? O ataque foi fulminante, ponto, na porta do quarto, e a mãe é que estava doente, internada. Então a gente vê que a gente não tem controle sobre essas coisas, né? A gente não tem controle sobre o amanhã. Viver no presente é o remédio, né? Praticar a caridade enquanto a gente tem tempo é o remédio, né? Ser bondoso é o remédio, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O grande presente de Deus é o dia de hoje, nem é o dia, é o minuto da hora, né? Porque o próximo minuto a Deus pertence, a gente já não sabe o que vem. Então, a gente não sabe quando vai ser chamado para voltar para o mundo espiritual. E aí a gente tem trabalhado muito a questão, né? Quando a gente viaja, a gente leva a mala. Então, quando a gente vem de lá no mundo espiritual, a gente vem com um corpo, né? E uma mala de coisas que a gente vai ter que cumprir, resolver, né? E quando a gente vai para lá, como é que vai essa mala? Às vezes a gente carrega pedra o tempo inteiro e a mala está cheia de pedra, nada que preste, né? Então, atenção. Mas eu já tinha que estar provocando vocês, né? Não vão brigar comigo. Tem exemplo de outro tipo de espíritas, não só espírita, né? Mas a gente está falando mais a nível de espíritas. Eu não, desencarnar, eu sei que eu vou, não tenho medo, não. Só que agora não, né? Por favor, meu filho é bebezinho. Ou então, meu pai está muito velhinho, precisa de mim. Desculpas, né? Desculpas e mais desculpas de homens de pouca fé que nós somos, né? Porque se nós tivermos que desencarnar e deixarmos o nosso bebezinho, isso vai acontecer. Por que será? Porque Deus dormiu, Deus deu uma cochilada? O anjo da guarda tirou férias, agora sim é dezembro, né? Ele vai tirar umas férias? Né? Vai acontecer porque precisa acontecer, porque isso precisa tanto para o que fica quanto para o que vai, né? Então a gente fica apenas se desculpando, apenas não querendo encarar de frente ao que vai acontecer. Outros ainda dizem assim, medo de morrer eu não tenho. Vou morrer mesmo, tal, desencarnar, tudo bem, tranquilo.
Sabe que eu tenho medo? É da forma com que eu vou desencarnar. Ah, isso sim eu tenho medo. Como eu vou morrer? Né? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nem tudo está perdido. Podem morrer sem medo, tá? Verdade, não estão acreditando? Não tem sofrimento na hora da morte. Vocês não estão acreditando em mim? Pode morrer sem medo. Essa desculpa não cola mais. Sabia? E eu vou provar para vocês porque que essa desculpa não cola mais. Né? Basta pegar o Livro dos Espíritos e no capítulo 3, na pergunta 154. Eu vou ler a pergunta para vocês para a gente não correr risco de errar, né? Então diz assim, ó, a pergunta que Kardec faz. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Os espíritos respondem, não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Que legal, né? Então, não tem medo. Outro paradigma que a gente quebra, né? Porque todo mundo tem aquele medo. Eu vou morrer, mas eu tenho medo de como que eu vou morrer. Então, eu não quero morrer. E não me encaro de frente o que eu vou morrer. Né? A partir de agora, não tem mais essa desculpa. Não há sofrimento. Dizem que é como se a gente desligasse. Os espíritos amigos, eles chegam a nos apagar, vamos dizer assim, para que a gente, né, não perceba e não sofra esse momento. Então não tem mais desculpa, viu, gente? Então, para aprofundar realmente esse estudo, eu gostaria de sugerir para vocês, né, que fossem realmente ao Livro dos Espíritos. Esse capítulo é o capítulo 3, como eu falei, e é muito interessante. Ele está intitulado assim, ó, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Né? Então, para mim, essa é a real definição da morte ou do desencarne. Né? É a real definição, para mim. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. É apenas isso. E todos nós queremos voltar. Ou será que agora vocês querem continuar aqui com esse corpo, presos nesse corpo? Acho que não, né? Acho que todo mundo agora tem vontade de voltar. Né? A partir então dessa definição de desencarne, retorno da vida corpórea à vida espiritual, surge o grande objetivo desse nosso estudo e também das reflexões, né, e das conclusões que nós vamos fazer. Né? Então, só dando uma repetida rápida para a gente fixar e para que a gente possa seguir a linha de pensamento. Né? Então, a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida espiritual, lá no mundo espiritual, e nós, espíritos, transitamos de lá para cá, né, do mundo espiritual ao planeta e do planeta ao mundo espiritual, de forma rotineira, constante, usando para isso essa vestimenta espiritual, essa vestimenta chamada corpo material, que se desgasta. Esse trânsito tem como objetivo cumprir o nosso plano, um plano que nós traçamos, nós mesmos escolhemos esse plano, via de regra, apoiado pelos protetores espirituais, com a finalidade de nos aperfeiçoarmos. Né? Então, o espírito, de posse do seu mapa, reencarna, transforma-se nessa alma, né, aprisionada, tal como uma crisálida está aprisionada dentro do casulo. Mas passado o tempo determinado, dela se liberta e vai estar então transformado numa linda borboleta. Para que tudo isso aconteça, né, nós temos que seguir alguns caminhos. E aí, novamente provocando, né, antes da gente continuar nesses caminhos, eu vou dizer para vocês, já que vocês entenderam tudo, né, vocês já perderam o medo da morte? Já pode morrer daqui a 5 minutos? Já? Ninguém me responde? Não perderam de todo medo, né? Mas nós vamos trabalhar para perder esse medo, ok? E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso
através assim, de algumas opções, de alguns caminhos que vamos discutir e refletir, né? Então, nós entendemos e queremos compreender e aceitar que essa separação, ela é boa, mas nós ainda somos muito ligados à matéria. Ainda somos espíritos em aprendizado. E aí, nós queremos prender o outro junto conosco, né? Às vezes o outro já acabou a missão dele, ou já cumpriu o que precisava cumprir, já resgatou o que precisava resgatar, e o outro pode ir embora, o outro está livre, o outro é aquele balão brilhante que pode subir, mas a gente quer continuar segurando ele aqui conosco, né? Porque a gente é ainda egoísta, é ainda apegado à matéria, e a gente não tem total resignação e fé. Então, treinar essa resignação, treinar essa fé, treinar essa compreensão de que o outro resolveu o que precisava resolver e que pode ir. Para que a gente vai prender o outro? Às vezes o outro está numa situação difícil, está na cama, está sofrendo, mas a gente quer continuar a manter aquela criatura aí colada na gente, né? Eu estou vivenciando uma experiência dessa no trabalho. Uma colega de trabalho está com a irmã muito mal, à base de morfina todos os dias. Todos os dias ela vai ao hospital levada pelo SAMU, o SAMU é chamado todo dia, porque ela não aguenta com as dores, leva no hospital, dão morfina, volta para casa no dia seguinte a mesma coisa. Mas ela não se conforma, né? Ela está se batendo porque ela quer arrumar um remédio desse, aquele outro, né? Até que ponto, claro, a gente não vai deixar o nosso irmão sem tratamento, mas até que ponto a gente vai continuar retendo a pessoa, né? Então a gente precisa começar a mudar a forma de pensar. Se o outro foi, abençoa a partida do outro, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, abençoa a partida do outro, porque o outro resolveu o que tinha que resolver, a gente ainda está aqui para resolver o que a gente tem que resolver. Se a gente fosse, talvez, mais rápido, né, assim, mais determinado, a gente também já tivesse acabado o nosso. Mas não, estamos aqui ainda. Precisamos estar aqui ainda. O outro pode ir, né? Isso é muito importante, a gente mudar essa visão, né? Então, outra questão é que a gente olha para a gente mesmo muito pouco, mas quando a gente olha, muitas vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, né? E a gente percebe que a gente não está cumprindo o plano divino. A gente veio para cá, determinou isso lá no mundo espiritual, escolheu, e quando chega aqui só reclama. E aí a gente está com um monte de coisa para resolver, né? Vamos dizer que a gente veio programado para viver uma faixa de 70, 75 anos, que nada também é assim tão, né? E a gente veio programado mais ou menos para esse tempo, para fazer, sei lá, 20 coisas importantes. Aí a gente olha, a gente está com 60, quer dizer, está faltando um pouco, e a gente vê que a gente, nossa, dos 20 a gente resolveu 2. Aí começa a dar um desespero, a gente não quer desencarnar, a gente não quer ir embora. Porque a gente sabe que a gente vai embora com a mala vazia, ou então só com pedra, né? Então a gente precisa mudar essa forma, né? A gente precisa reconhecer as nossas dificuldades, trabalhar a nossa humildade, né? E adquirir um hábito importantíssimo, né? Que é o hábito de olhar todos os dias para o nosso dia. O que foi o nosso dia de hoje? O que a gente fez de bom hoje? O que a gente produziu hoje? Se hoje Deus me chamasse, o que eu teria para levar na mão para oferecer? Qual é o perfume da minha mão hoje? É o perfume de um tapa, de uma agressão, de uma briga com um colega de trabalho, com um marido, com um filho, sei lá o quê? Ou é uma mão perfumada da caridade, do perdão? Como a gente tem conduzido a nossa vida
é como será a nossa morte. Por isso a gente tem medo de morrer. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. E quando eu digo para vocês, eu sempre falo isso. Meu ouvido é o primeiro que escuta. Quantas vezes chega no final do dia eu digo, meu Deus, de novo eu fiz a mesma coisa, me perdoa. De novo eu não cumpri a minha missão, de novo eu não fiz aquilo que eu me comprometi a fazer. De novo, eu estou aqui te pedindo que me perdoe. Quantas vezes no final do meu dia eu sou obrigada a fazer isso? Mas a gente está sendo humilde e Deus está sempre dando nova oportunidade para nós, porque Ele é Pai. Né? Então, como a gente não presta atenção nos ensinamentos dos mestres, né? Como a gente não vê isso, mestres têm falado constantemente nisso, Jesus falou constantemente nisso. A casa do meu pai tem muitas moradas, a gente vai passear por essas moradas, um corpo aqui, outro corpo lá, passeando, aprendendo, e, né? Influindo em tudo isso, tirando o ensinamento de tudo isso. Quanto Jesus nos ensinou a respeito dessas questões, né, do comportamento, quantas curas Ele curava e depois dizia, vai e não torna a pecar. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quem sabe até da boca de Jesus. 2000 anos se passaram. Os ensinamentos dele continuam vivos, atuais. E a gente continua no aprendizado, né? Então, essa viagem, essa vida que é uma viagem de vai e vem, de idas e voltas, né? A gente precisa encarar isso dessa forma. Apesar de toda a dificuldade que é se ver separado do ente que a gente ama, né? Como nos falou o palestrante da semana passada, que talvez alguém tenha estado aqui, né? Ele, quando falou na semana passada, ele foi muito intenso na questão da nossa necessidade de mudar a nossa maneira de fala e, consequentemente, de atitude. Né? Nós estamos sempre no negativo. Nós estamos sempre no negativo. Vamos virar esse disco para o positivo. Vamos passar a refletir e quando chegar de noite a gente vê que errou, a gente pede desculpas a Deus e se compromete no outro dia de novo a fazer a coisa certa. E programa a nossa mente todos os dias. Um dia essa programação vai dar certo. Às vezes ela não dá certo porque a gente não programa bem. Porque a gente não programa com tanta firmeza. Né? Que, como ele explicou, se a gente não tiver total firmeza, a gente vai programar, mas vai programar meio deixando dúvida. E a gente não pode ser fraco na programação. Todos os dias a gente tem que reprogramar e com muita força. Para que as nossas determinações se cumpram, para que a nossa ação seja uma linha reta, né? No mental, com o material e com o espiritual, para que a gente haja da mesma forma. Porque senão a gente fala uma coisa e faz outra. Então é preciso que a gente gaste esse tempo de observação, de meditação, de reflexão e chegue a um ponto de reprogramação. Que a gente encontre os nossos pontos fracos, olhe para eles, porque se a gente não encontrar o ponto fraco, a gente vai sempre continuar fraquejando. Né? Que a gente possa determinar que a gente quer evoluir, que a gente possa determinar que a gente não quer mais ficar indo e vindo em tanta viagem. Não é isso? Então, morrer bem significa viver bem. E aí eu consegui um texto, né? Através de estudos, como eu digo para vocês, eu vou ouvindo estudo, eu vou lendo, eu vou escutando palestra, eu vou fazendo procura e busca aqui e acolá. E eu achei um texto muito interessante de um livro chamado Cartas e Crônicas, do irmão X, psicografado pelo nosso querido Chico. Né? E esse texto, um jovem pergunta para o irmão X, faz a pergunta para ele, que ele tem medo de morrer e tal, e como é que ele faz? Pede para o irmão X dar um treinamento para a morte. E o texto é exatamente esse, né? Treino para a morte. Ele é grandinho, eu não vou ler todo, né? Eu só destaquei umas partes aqui para passar para vocês, mas esse texto já está com a Kika
né, que pode colocar talvez no blog, não sei, ou que tem algumas cópias também a mais e que ela de repente pode ceder para que vocês façam também a cópia de vocês. Né? Então o irmão Sheets, ele acaba dizendo assim que ele está 20 anos no mundo espiritual e que ele ainda não aprendeu muita coisa, né? E que ele vai dar esse treinamento de acordo com a visão dele, com o que ele vê acontecer no mundo espiritual. Então ele diz assim, preliminarmente, que palavra difícil, de novo, ó, preliminarmente, admito que deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Né? Normalmente comemos muito e principalmente a carne dos animais, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Mas quando a gente chega lá no mundo espiritual, o que a gente tem? Se a gente vai para o nosso lar, como todo mundo quer ir, né? Todo espírita sonha em ir para o nosso lar, o que a gente vai encontrar lá? Só água, caldos, sopinha, não vai ter carne não, né? Então vamos começar agora. Então ele continua dizendo: os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque ou pela cachaça. Evite os abusos do fumo, não se renda à tentação dos narcóticos e o sexo. Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Se você possui algum dinheiro, não adie as doações. Doa logo enquanto está vivo, né? Em família, observe cautela com os testamentos. Então, para que você não tenha a surpresa de ver seus familiares brigando pelo pouco que você deixou, às vezes é uma casa só, mas eles se matam por causa de uma casa, então já faz logo um testamento. Então ele dá isso como um conselho para treinar para a morte. E assim ele vai. E aí ele diz assim: se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Né? Vamos fazer a caridade que a gente puder fazer, mas não pensa você que você vai agradar, não. Né? E ele continua: convença-se de que você não experimenta simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço também, né? Então assim, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai gostar de todo mundo, a gente tem desafetos. Gente, a gente tem que vencer isso, mas não adianta, você não vai vencer, né? Eu olho para ela e digo, não gosto dela. Pronto, invoquei. Não gosto. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Mas por que eu tenho esse sentimento? Porque provavelmente a gente viveu alguma coisa ruim na vida passada. E enquanto a gente não compreender isso, eu vou continuar olhando e dizendo, não gosto dela. Não é verdade? Então, reconhecer que nem todo mundo você vai gostar, mas que muita gente também não gosta de você. Você é apenas suportável porque não tem outro jeito. Não é verdade? E a gente acha que a gente só é o contrário, né? Mas não. Então, ele diz assim: trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. E assim, né, meus amigos, que a gente possa treinar, começar esse treinamento para a morte o mais rapidamente possível, né? Porque, como eu falei para vocês, é o certo na nossa vida. E nós vamos ficar felizes
quando a gente for embora, né? Sem deixar para trás nada pendente, né? Que a gente possa então começar o treinamento urgente com a ajuda de Deus e dos nossos amigos. Obrigada.